Paulo, João Dória Júnior. Toma a vida daquele homem nas tuas mãos, dá sabedoria, dá entendimento, dá sensibilidade para questões tão difíceis, Senhor. Na pessoa do governador do estado de São Paulo, eu apresento todos os demais governadores de estados da nossa federação. Estes homens, Senhor, que têm a condição de tomar decisões que vão impactar em famílias. Toma, Senhor, a mente, o coração, traz sabedoria vinda de Ti. Senhor, eu oro, intercedo pela vida, também pela saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Senhor, este jovem que está acometido de uma enfermidade, toma a vida deste homem nas Tuas mãos. Senhor, dá paz, dá calma, pois diante de tantas dificuldades pessoais, ele ainda tem este compromisso como chefe do governo da cidade, da maior cidade do nosso país e de uma das maiores cidades do mundo. Dá a este jovem, Senhor, sabedoria e entendimento para lidar com questões tão difíceis. E, Senhor, na pessoa do prefeito da cidade de São Paulo, eu apresento todos os demais chefes de município, todos os demais prefeitos de cidades grandes e pequenas, pessoas, Senhor, que tem que ter sensibilidade para lidar com o comércio local, para lidar, Senhor, com as questões locais do seu município, para lidar com a vigilância sanitária, Senhor. São tantos os desafios e muitas vezes tantas as limitações, mas, Senhor, age com misericórdia com as nossas autoridades. Toma nas Tuas mãos, Senhor, ao povo. Nos tira da pequenez de disputas vãs, nos tira da pequenez, Senhor, de ficar de um lado ou de outro, que nós possamos, ao invés de estar de um lado de um governante ou de outro governante, em posições antagônicas, que nós possamos estar clamando e orando a Ti, para que estes homens tenham visão de povo, para que estes homens tenham visão de nação, para que esses homens saiam da pequenez, Senhor, das suas ambições políticas. Levanta o Teu povo, incomoda o Teu povo a entender que é momento de nós orarmos pelas as nossas autoridades. Nos livra, Senhor, de ficar perdendo nosso tempo com esses compartilhamentos inúteis de pronunciamento de um contra ou a favor de outro. Não, Senhor, que nós possamos compartilhar a Tua palavra, que nós possamos dedicar o nosso tempo à oração, que nós, Senhor, como Teu povo, sejamos uma voz diferente em meio a tanta confusão, Senhor. Nós dependemos de Ti, porque a nossa natureza humana muitas vezes vai para aquilo que é podre, para aquilo que denigre, para aquilo, Senhor, que ofende, para aquilo que calunia, para fofoca, para maldizência. Mas, Senhor, nos comove a ter sentimentos nobres, nos comove, Senhor, nos traz, Espírito Santo, à memória aquilo que nos dá esperança, para que nós possamos ter palavras de sabedoria em tempos tão confusos. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua sabedoria, no nome santo de Jesus. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Pedi aqui ao nosso pastor Sandoval para trazer uma saudação, uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Saudade dos irmãos. Faz um certo tempo que eu não vi o pastor Vanderlei, a irmã Solange ali está. Saudade dos irmãos. Essa saudade é uma saudade sincera. A irmã pastora Isara colocou no grupo no domingo que ela sente falta de ver a igreja reunida. E isso comoveu meu coração, porque a gente estava caminhando num momento muito, muito bom, na presença do Senhor. Esse mal que sobreveio sobre a terra, que não se fala em outra coisa, não tem como eu chegar aqui também e não mencionar, porque por muito tempo eu não pego uma férias de 30 dias. E há uma semana eu já estou em casa, com férias de
30 dias, já tem uma semana em casa, e hoje eu fui informado que 30% ali da empresa já foi demitido. Então é uma situação complicada, as pessoas estão com uma certa preocupação e com razão. Muitas pessoas com seus afazeres, muitas pessoas com suas coisas, seus compromissos. E a gente tem uma boa índole, né, pastor? A gente quer cumprir nossos compromissos e a gente está esperando. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra aqui que eu não tramei isso hoje, tá? Eu não imaginava que eu ia cantar o Hino da Harpa hoje, o pastor Isaac me deu a oportunidade. Eu já procurei logo pelo Edson. Edson, eu imaginei que o Edson estivesse aqui. Se o Edson estivesse aqui, nós ia cantar aquele assim, ó, em fervente oração. Se a irmã Gênesis estiver acompanhando, ela gosta desse louvor da harpa. Tá? Mas eu tenho uma palavra aqui que se encontra em Mateus, capítulo 8 de Mateus, o seu versículo de número 23, que só a epígrafe dessa leitura, se eu não falasse mais nada aqui nessa noite, eu já ia para minha casa dando glória a Deus, tá? Só a epígrafe da leitura fala, olha, Jesus apazigua a tempestade. Se eu não falasse mais nada aqui nessa noite, irmãos, tá? Em toda a minha simplicidade que eu venho aqui, tá? Eu venho falar para você que essa palavra diz assim o versículo de número 23, e entrando ele no barco, em Mateus 8, versículo 23, fala assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis? Jesus falando com os discípulos, por que temeis, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para os irmãos que estão acompanhando, é a primeira live da minha vida, tá? O pastor Isaac, ele fez algumas coisas aí, tá? E isso é legal, tá? Isso é muito bom. Eu não sei se eu fico mais tímido falando com a igreja cheia, com a igreja pela metade, ou através de uma live, tá? Mas eu sei que os irmãos estão ouvindo, tá? Eu sei o carinho que os irmãos também têm por nós, tá bom? Eu só gostaria que vocês aqui entendessem que uma grande tempestade se levantou naquele momento, tá? Uma grande tempestade se levantou, a Bíblia é bem clara em falar que as ondas cobriam o barco. As ondas, eu posso colocar as ondas como os problemas hoje, pastor, que está vindo. São ondas fortes, são problemas grandes, que estamos no barco. Mas uma condição que aqui a Bíblia fala que Jesus, ele estava no barco, pastor Maria. Eu quero que você acredite que o barco que Jesus está não vai naufragar. Eu quero que você entenda que o barco que Jesus ele está não vai a pique, não vai afundar, tá? O barco que Jesus está não vai afundar. Os discípulos ficaram preocupados, porque viram a forma que o vento estava vindo. Tiveram medo. Eu não sei como que eu seria nessa situação, que eu nem sei nadar. Os discípulos sabiam nadar, eram todos pescadores. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O barco que Jesus está não vai naufragar. A Bíblia que ele desperta o mestre. Uma coisa interessante que eu aprendo com o pastor Isaac. Momento da gente despertar o mestre. Mas como eu vou despertar o mestre? É momento para você que orava pouco, para você orar mais. É momento para a gente se aproximar mais.
Este momento eu estou em campanha no lar com a minha esposa todos os dias. É o momento que eu encontrei para despertar o mestre ao meu favor. Os discípulos ficam maravilhados, porque despertaram o mestre, e o mestre acalmou a tempestade. A Bíblia fala que eles ficam maravilhados de ver, ao despertar o mestre, a providência que o mestre trouxe no meio daquela tempestade. Era uma tempestade muito forte. Eu posso trazer essa tempestade para o momento que o mundo está vivendo. Mas Jesus, acredito que Jesus é despertado. Ele fica um pouco constrangido, porque ele repreende até os discípulos, dizendo assim. E então, e Jesus disse, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Eu aprendo com essa palavra que a gente tem que exercitar, pastor Isaac, a nossa fé nesse momento. Aleluia. É momento de exercitarmos a nossa fé. Jesus, ele queria somente que os discípulos tivessem fé. Eu quero dizer para você que toda a tempestade tem um começo, tem um meio e tem um fim. A tempestade vai passar para você. A tempestade vai passar para mim. Mas Jesus faz uma pergunta para o discípulo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus, ele só queria que os discípulos tivessem fé, que a tempestade iria passar. É momento, se você olhar nos noticiários, se você, onde você for, eu tenho pegado, por exemplo, o pastor Mesaque, eu não tenho ido muito na televisão, porque eu não quero andar com esse negativismo, tá? Eu quero saber de uma coisa, que existe sim uma tempestade, mas a tempestade ela vai passar. Receba essa palavra nessa noite. Existe uma tempestade. Talvez você está vendo as ondas altas. O vento está balançando. O vento está balançando para lá e para cá. Mas a tempestade vai passar. Ei, no verso 27, a Bíblia fala que aqueles homens se maravilharam dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer para você que a onda do mar, ela vai e ela vem, mas ela para porque ela obedece o Senhor. Essa tempestade veio, mas vai cessar, vai parar, porque o Senhor está no barco da minha e da sua vida. Receba e fica com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tá? Uma palavra rápida, o pastor Isaac me deu uma saudação, tá? Gostaria que os irmãos entendessem que toda tempestade, ela passa. Toda tempestade, ela tem o começo, ela tem o meio, mas ela vai passar, tá? Eu vejo o pastor Isaac como uma tempestade muito forte. E eu nem sei nadar. Eu não sei nadar, igreja. Eu não sei nadar, tá? Mas eu sei dobrar o meu joelho. Eu aprendi a exercitar a minha fé. O Senhor quer, nessa noite, que a igreja exercite a tua fé. É o Senhor, quando repreendeu os discípulos ali, até dizendo que eles tinham pouca fé, é porque Jesus, ele queria que os discípulos acreditassem. Os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos viam os milagres que Jesus fazia, operava, e tiveram medo. Nós, como seres humanos, às vezes deixamos o medo, e temos medo, sim. Temos medo. Mas nessa noite é uma palavra de firmeza, uma palavra para você se reerguer. Uma palavra para você receber nessa noite, para você saber que ainda que a tempestade veio, ei, o barco não vai afundar não, tá? Receba aí Jesus, ele está no barco da minha e da tua vida nessa noite, pastor Mesaque.
Ei, nós vamos continuar velejando. Nós vamos continuar velejando. Continua velejando aí, irmão. Continua dando glória a Deus aí para o Senhor. Vamos continuar velejando. Que nós não vamos naufragar, não. Jesus, Ele está no controle do barco. Jesus, Ele está no controle da nossa vida. Acredite você e receba no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor Isaac, nessa noite. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Boa é esta palavra. Até quando o pastor Sandoval começou a falar, eu já sinalizei ali que era para ele ir adiante, né? Mas nós louvamos a Deus pelo que já foi transmitido e nos alegramos no Senhor. O Senhor está no barco. Esta tempestade vai passar. Meus irmãos, abram a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Você estava aí no 8, agora vamos voltar. Mateus capítulo 6. Ontem na nossa live, nós adentramos em um assunto e eu gostaria de dar continuidade neste assunto hoje. Para isso eu vou fazer a leitura que nós fizemos ontem. E o nome do Senhor será glorificado. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Graças a Deus, oremos ao Senhor. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, eu vou ministrar agora a Tua palavra. Unge o meu falar, Senhor. Unge os ouvidos das Tuas ovelhas, que a Tua palavra venha e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu vou trazer à memória dos irmãos um pouco do que nós conversamos ontem, para que nós possamos passar pela segunda etapa do nosso estudo da palavra do Senhor.
Nós vemos nos versos iniciais aqui do texto que nós lemos, texto esse que o Senhor nos guia através, o Senhor Jesus nos guia através da sua própria palavra, de palavras que saíram da sua boca, que existem alternativas e que nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. No texto há pouco, lido pelo pastor Sandoval, nós vimos o Senhor Jesus chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo: homens de pouca fé. Neste texto que acabamos de ler, o Senhor também diz: homens de pouca fé. Aleluia, Senhor. Nós vamos relembrar alguns pontos para depois entrarmos no estudo desta noite, ainda sobre o texto que nós começamos na nossa live de ontem. E esta noite nós vamos falar que a fé, ela não combina com a preocupação. Mas antes disso, vamos falar das escolhas. O Senhor nos fala, neste texto que nós lemos, que há dois tesouros, o da terra e o do céu. O da terra simbolizado pela riqueza temporal, por aquilo que perece, e o do céu simbolizado por aquilo que é eterno. E o texto nos adverte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é eterno. Porque as coisas que são temporais, o Senhor acrescenta. O Senhor sabe das nossas necessidades. Também o texto nos diz que há duas condições físicas, a luz e as trevas. No texto de Colossenses 1, 12 e 13, nós vemos que nós somos santos da luz e que nós somos retirados das trevas. Então, há necessidade de que as nossas escolhas, os nossos posicionamentos revelem, deem testemunho que nós estamos na luz. Então, volta a advertência: busque em primeiro lugar o reino da luz. Aleluia, Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as tuas necessidades Ele tem conhecimento e Ele acrescentará para a glória do seu nome. Também aprendemos à luz desta palavra que há dois senhores, Deus e as riquezas, personificadas por Mamon, que simboliza este ídolo que muitos veneram. E nós já pontuamos que as riquezas não necessariamente têm a ver com muito dinheiro. Tem pobres que têm o coração nas riquezas até mesmo das suas limitações. Se apegam àquele carro, àquela casa, àquele emprego, àquela posição, aquela condição, e o seu coração está naquilo. E a palavra também nos ensinou que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, e vice-versa. Aonde está o nosso tesouro, ali está o coração. Aonde está o teu coração? Está em Deus ou está em Mamon? Está em Deus ou está nas riquezas? Ei, Deus. Porque a palavra adverte a mim e a você: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as coisas que afligem o teu coração, que te põe ansiedade, que te põe medo, Ele vai verdadeiramente prover para a honra e glória do nome dEle. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Há duas preocupações. Nós vemos também, depreendemos desse texto, a preocupação com o corpo e com o reino. A preocupação com o corpo e com o reino. A preocupação com as necessidades de alimento e de vestuário, que se traduzem por preocupações com o corpo, e a preocupação com o reino, com a aplicação e a implantação do reino já neste tempo, que vem através do nosso testemunho de vida. O Senhor diz para nós não colocarmos a nossa mente
o nosso coração, a nossa razão de viver nas coisas relacionadas às necessidades do corpo. Não! A nossa razão de viver está em adorar a Jesus Cristo de Nazaré. E nele nós somos justificados, e para a honra e glória do nome dele, colocando o reino do Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Jesus disse no verso 25, no verso 31 e no verso 34 do texto que nós lemos: não fiquem ansiosos, não se inquietem, Senhor, não se aflijam. Há uma ordenança da parte do Senhor: não fiquem ansiosos. Por que que a sociedade vive na ansiedade? Por que que a sociedade vive no temor? E por que muitos de nós estamos em tempos de extrema ansiedade, de extremo temor? Porque a sociedade está voltada para o seu bem-estar. E muitos de nós que dizemos ser povo do Senhor, inclusive muitas igrejas, estavam voltados e voltadas para o bem-estar do povo. O que as pessoas têm procurado na religião e também fora dela? O que a sociedade tem buscado? O seu bem-estar. As pessoas querem comer bem, as pessoas querem vestir bem, as pessoas querem morar bem, as pessoas querem entretenimento. É isso que as pessoas buscam e que até mesmo muitas igrejas oferecem para atrair as necessidades do povo, que são necessidades de bem-estar. É o consumismo e o materialismo. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você, que tem se preocupado com o reino, que sabe que nós estamos em dias difíceis, e é cumprimento da palavra do Senhor, a não ficar ansiosos. Senhor, Jesus diz a mim e a você: não se preocupe. Aleluia. Não fique ansioso. Não fique pensando no amanhã, no depois, no depois, no depois. Basta a cada dia o seu mal. Não fique alinhado com projeções que dizem: vão morrer tantos vão perder o emprego, tanta coisa vai acontecer. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor tem desafiado a sua igreja aqui em Progresso 3 e aonde esta mensagem chegar, a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Feitas estas considerações iniciais, vamos passar para a palavra de hoje. A palavra de hoje a gente precisa avançar um pouco mais. Então você que já escolheu o céu, você que já escolheu a luz, você que já escolheu a Deus, você que já escolheu o reino, você é uma pessoa que está andando em fé. E quem anda em fé não combina andar preocupado, andar aflito, andar ansioso. Vou repetir para você. Você que já escolheu, porque nós falamos que são escolhas. Então, o Senhor propôs aqui 4 escolhas. Você que escolheu o céu, você que escolheu a luz, você que escolheu Deus e você que escolheu o reino, você está em fé. E se você está em fé, não combina você ficar aflito, não combina você ficar preocupado, não combina ser as tuas conversações só sobre este tema recorrente, não combina você abrir mão dos seus sonhos, não combina você entrar em desespero, não combina você ser guiado pelas notícias dos últimos dias. Quem anda em fé não anda por vista. Então, você que já fez as escolhas certas,
ande por fé. Vamos ver o amparo nesta palavra para andarmos por fé. Veja comigo o verso 25. Vou ler para os irmãos e as irmãs, Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, quer dizer, ansiosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestir? Mais do que o vestido? Meu irmão, minha irmã, acompanha comigo. Deus cuida da nossa vida. Aleluia. Deus deu a mim e a você a vida. Deus deu a mim e a você o nosso corpo. Deus deu a mim e a você um corpo com vida. Senhor Deus. Que é muito mais importante do que alimento e roupa. Vou repetir para você. Deus cuida de mim e de você. Deus deu a mim e a você a vida. Deus deu a mim e a você um corpo. Deus deu a mim e a você um corpo com vida. E isto é muito mais, isto é muito maior do que alimento e roupa. Se Ele deu o que é maior, Ele não pode prover o que é menor. Senhor, mesmo assim, Senhor. Se Ele deu o que é maior, Ele não pode prover o que é menor. É claro que pode e Ele o fará para cumprimento da sua palavra. Agora, quem vive pela palavra, vive pela fé. Quem vive pela fé não tem ansiedade, não pela lógica do mundo, não pela lógica do sistema, não porque encontrar a cura, não porque arrumar a solução para a economia, não. Quem vive pela fé, vive pela palavra. E quando nós oramos, Senhor, cumpre esta palavra na minha vida. Se o Senhor já me deu o que é muito maior, que é a vida, e o fôlego da vida, que é o corpo, e o fôlego da vida no corpo, então provê o que é menor, que é o vestimento e o alimento. Peço o cumprimento da palavra do Senhor na sua vida, na sua família. Aquele que deu o que é maior, vai te provendo o que é menor. Aleluia. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? A gente viu primeiro que Deus deu o maior para você, então Ele vai te dar o menor. Agora nós estamos falando o seguinte: se Ele cuida do que é menor, se Ele cuida das suas criaturas, se Ele cuida das pequenas criaturas, como que Ele não vai cuidar de você que é filho, que é filha? Aleluia, Senhor. Acalma o teu coração. Se Ele cuida das pequenas criaturas, das aves do céu, Ele vai cuidar aquele que nem o seu próprio filho poupou. Por causa da tua vida, por causa da minha vida. Ele não será diferente neste momento, creia. Deus cuida das pequenas criaturas, também vai cuidar de mim e de você, que somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com toda a sua força, acrescentar um côvado à sua estatura? Esta palavra, meus irmãos, muito mais do que falar de estatura, côvado igual a estatura, que seria 45 centímetros, esta palavra tem uma abrangência maior.
Não está falando só de você aumentar 45 centímetros de altura. Está falando de você prolongar a sua vida. Quem de nós consegue prolongar a sua própria vida? Quem de nós? Infelizmente, nós já temos no nosso país mais de 200 pessoas vitimadas por conta deste vírus, que perderam a sua vida e cujos atestados de óbito estão relacionados à presença do vírus. Grande parte, se não a totalidade destas vítimas, elas são pessoas de mais de 60 anos. Todavia, não necessariamente todos tinham problema de saúde. Nós temos relatos já no mundo de pessoas de até 12 anos morrendo com esse vírus. Na Itália, estavam morrendo mais de 700 por dia. Tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas. Mas quem de nós consegue acrescentar alguma coisa a mais nos nossos dias de vida? Está completamente fora do nosso alcance. É verdade, Senhor. E por que eu estou dizendo essa palavra? Se você, por mais esforço que faça, você não consegue acrescentar nada na sua vida, você não consegue prolongar a sua vida, de que adianta se angustiar? É tempo perdido, porque se você não consegue resolver, algumas pessoas ignoram. Quando eu falo, e eu tenho falado mais esses dias por conta da necessidade de transmitir aquilo que a gente pensa. Tem aquilo que a gente transmite à luz da palavra do Senhor, mas nós também temos experiências de vida, coisas que a gente aplica no nosso dia a dia e que de uma forma ou de outra nos auxiliam. E eu tenho falado dessa minha aversão a assistir à televisão, a canais abertos, a esses formatos de jornalismos aí manipuladores. Eu me desligo disso, porque só geram preocupação sobre coisas que você não tem ingerência. Agora eu vou te dizer, você tem condições de, ao dobrar os seus joelhos, poder apresentar as tuas causas àquele que pode resolver. Talvez você não convença o Bolsonaro de mudar de posição, talvez você não convença o Dória de mudar de posição, talvez você não convença o ministro, o político de fazer isto ou aquilo que você, de repente, naquele seu modo de pensar, considera correto. Mas você pode dobrar o seu joelho e falar: Senhor, sara esta terra. Aleluia, Deus. Sara esse povo. Poupa o teu povo, Senhor. Aleluia. Há um povo que se chama pelo teu nome nessa nação. Há um povo que se chama pelo teu nome neste lugar. Poupa pela misericórdia que advém do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dobrar o seu joelho. Meus irmãos, como deixamos a vida nas mãos de Deus, já que nós não conseguimos acrescentar nenhum dia na nossa vida, nós deixamos ela na mão de Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Então deixe também as preocupações do seu alimento, do seu vestuário, porque o mesmo Deus que cuida da sua vida vai cuidar também de prover as suas necessidades. Aleluia. Então, nós aprendemos até agora o quê? Nós estamos falando que fé não combina com preocupação. Deus cuida da nossa vida. Ele já nos deu o maior, que é o corpo com vida, também vai dar o menor, que são as nossas necessidades. Nós já aprendemos que Deus cuida das pequenas criaturas, das aves do céu, como não cuidará dos seus filhos? E nós já aprendemos que de nada serve se angustiar, porque nós não conseguimos resolver
questões que estão relacionadas ao prolongamento da nossa vida. Então, da mesma forma que nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, vamos entregar também as nossas necessidades aos cuidados dele. Glórias ao teu nome, Senhor. Mesmo assim, Deus. Verso 28 a 30. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aleluia, Deus. Meus irmãos, as flores têm uma vida muito curta, mas mesmo as flores que crescem, florescem, já murcham e são lançadas ao fogo, o Senhor as vestiu de glória e de nobreza. Como não cuidará de mim e de você? Acalma o teu coração, descansa no Senhor, confia nele, busca em primeiro lugar o reino do Senhor. Não fique com o teu coração voltado para as notícias dos últimos dias. Não fique o tempo todo na televisão, não fique o tempo todo no rádio, não faça rodas de conversas para falar destes assuntos. Meus irmãos, quem nos guarda é o Senhor. A nossa história é escrita pelo Senhor. O que cabe a nós? Cooperar com o Senhor, alinhando o nosso procedimento a história que Ele tem escrito para cada um de nós. Você e eu fomos separados desde antes do ventre da nossa mãe. O Senhor já tinha planos para mim e para a sua vida. Se alinhe com os planos do Senhor, em vez de ficar procurando qual a solução que o presidente está tomando, qual a solução que o governador está tomando, qual a situação que o prefeito está tomando, e vou ficar contra um, e vou ficar a favor do outro, e vou perder a amizade, e vou deletar as pessoas no Facebook, vou bloquear no WhatsApp por causa de decisões políticas. Não! Você é luz, não é trevas. Lembra das escolhas que nós temos que fazer. A palavra que nós lemos nessa noite. Você não é coisas da terra, é coisas do céu. Você não é trevas, você é luz. Aleluia, você é Deus, não é mamon. Você não está angustiado pelas coisas dessa vida, porque a tua mente está no reino. São escolhas. Viva pela fé. Glórias ao teu nome, sim, Senhor. Cuide da tua mente, do teu coração está voltado para o reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fato é, meus irmãos, que nós não pregamos uma utopia. Nós não viajamos nas ideias. Nós não pregamos delírios. O que nós estamos trazendo é a luz da palavra de Deus. É a aplicação da palavra de Deus. Veja, precisamos trabalhar. Não é porque Deus vai trazer a provisão, não é porque Deus dá a provisão, que nós vamos esperar o sustento de Deus sentados. Não é isso que eu estou pregando. E você é inteligente, você sabe que não é isso. Deus nos supre. Mas nós precisamos cooperar com o nosso trabalho, fazer a nossa parte. Dessa maneira. O problema é que quem não está ligado nas coisas do reino, quem não vive para glorificar o nome do Senhor Jesus, quando se vê nos bloqueios, quando se vê nas barreiras, quando se vê nas encruzilhadas, quando se vê sem direção, se angustia, se desespera. Não, você coopera com a sua parte e o Senhor vai dar a provisão, o Senhor vai dar o sustento. Nós não esperamos sentado, nós buscamos estratégias no Senhor e trabalhamos, nos esforçamos, mas a nossa convicção, a nossa força não está no emprego, porque se aquela porta se fechar, sabemos que outra se abrirá. A nossa convicção não está em pessoas, em situações, em governos, em promessas de homem, não. A nossa convicção, a nossa fé está no Senhor. E dentro desta fé, nós trabalhamos. Glórias ao nome santo do Senhor. É fato, meus irmãos,
que eu não estou pregando aqui que nós vamos ficar isentos de responsabilidades com relação ao próximo. Ah, se Deus prover, vai dar tudo certo e acabou. Não, nós temos responsabilidades. Muitos poderiam perguntar, se Deus dá o alimento, se Deus dá o vestuário, por que tem tanta gente com fome? Por que tem tanta gente mal vestido, sem condições? Porque o ser humano não sabe repartir o pão. Porque o ser humano quer muito para si. Deus deu provisão. Nosso planeta, ele é farto de uma maneira que nada faltaria para ninguém. O problema é que o ser humano quer acumular para si. E muitos têm tanto e outros têm nada. Deus abasteceu o planeta através da natureza. Deus abasteceu o planeta através das águas. Deus abasteceu o planeta através da inteligência humana. Mas hoje o que a gente vê são enormes falhas na distribuição da renda. Uns concentram quase tudo, e para a grande maioria não tem nada. Mas o mesmo Deus, o mesmo Jesus que nos ensina, que afirma que o Pai nos sustenta, que o Pai nos alimenta, e esta palavra que eu tenho trazido de confiança, de paz, de fé para você, que o Senhor cuida de você, que o Senhor te sustenta, este mesmo Jesus nos ensina que devemos alimentar os famintos e vestir os nus. Glórias ao teu nome, Senhor. O mesmo Jesus, no mesmo capítulo que ele fala, olha, o Pai vos alimenta, ele diz, vocês têm que alimentar o próximo. Você tem que cuidar do próximo. Não estamos isentos de responsabilidades. Neste momento, você que tem o pão, tem que estar mais atento do que nunca. Talvez tenha alguém ao lado da tua casa passando fome. E se não chegou esse momento, pode ser que esteja perto de chegar. É com estranheza que eu vejo assim alguns lugares em que as prateleiras dos mercados estão vazias, sendo que ninguém falou em falta de abastecimento. Está aí, os caminhoneiros estão liberados para circular, ninguém está falando que vai faltar alimento, mas as pessoas querem pegar tudo. Deus dá a provisão e o homem não compartilha. O que o Senhor tem dado para você? E a mesma pergunta eu faço para mim. Será que não está faltando por mão do lado, porque eu não tenho sensibilizado o meu coração para estender a mão? Terceiro ponto, para que não gere dúvida na sua mente da palavra que foi pregada, porque se você faz as escolhas do céu, da luz, de Deus e do reino, você está vivendo pela fé. E se está vivendo pela fé, o Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua vida. O mesmo Deus que te deu a vida vai suprir. Aleluia. O mesmo Deus que cuida das pequenas criaturas vai cuidar de você que é filho. Ei, aleluia. De nada vale se angustiar. Se as flores que nascem num dia e perecem no outro são vestidas de glória e de nobreza, Ele vai cuidar de você. Aleluia. Agora, precisamos estar atentos para não pensar que é só ficar esperando, olhando para o céu. Não, há necessidade de trabalhar, há necessidade de nós lembrarmos e jamais esquecermos que nós temos responsabilidades uns para com os outros e que o Deus que nos sustenta disse que nós devemos alimentar os famintos e vestir os nus. E por fim, eu tenho a necessidade de abrir os teus olhos para dizer que não estamos ilesos,
não estamos isentos de dificuldade. Diga comigo aí onde você está. Livre de ansiedade e preocupações? Sim. Diga comigo. Livre de ansiedade e de preocupações? Sim. Sim. Livre de problemas? E de infortúnios? Não. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por infortúnios. Meus irmãos, nós podemos sim vivenciar dissabores, tristezas, perigos, mas o Senhor nos livra da ansiedade, da preocupação. Disso nós podemos tomar posse. Esta é a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Sim. Porque as dificuldades, quando elas vêm para os que não servem ao Senhor, param nele mesmo, nas suas limitações pessoais, as limitações do ser humano. Mas a nossa diferença é que Ele é o nosso socorro. Então Ele arranca de nós toda ansiedade. Mesmo assim, Senhor. Nós podemos sim passar por dificuldades, nós podemos passar por problemas, nós podemos passar por dissabores, nós podemos passar por perdas, mas temos uma certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem nosso, o maior bem que nós temos, é sermos mais parecidos com Jesus. Que você possa tomar a decisão de escolher o céu, a luz, Deus e o reino. Que você possa colocar as coisas do Senhor, as coisas do reino em primeiro lugar. Que você possa andar em fé e descansar o seu coração, crendo que tudo está no controle do Senhor. Curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, que ela possa ter chegado a cada vida neste momento e produzido um resultado, Senhor, que traga ânimo, que traga força. Nos ensina cada dia mais a descansar em Ti e andarmos por fé. Tira do nosso coração a ansiedade, o temor, porque muitas vezes, Senhor, não temos força para isso, mas nos ensina a testificar que aquele Deus que foi, Ele é e será eternamente na vida daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Cumpra esta palavra na nossa vida, Senhor, no Teu nome, para a Tua glória, Jesus. Amém. Despedimos-nos na paz do Senhor. Gostaria de agradecer a presença do pastor Altamiro, gostaria de agradecer a presença do pastor Sandoval, a presença do pastor Vanderlei, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe pela presença de todos aí online. Amanhã estamos juntos na nossa live, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui presente, com cada lar aqui representado, e com a igreja do Senhor permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Eu vou colocar aqui mais um hino, enquanto você adora aí e vão nos despedindo na paz do Senhor Jesus. Vou colocar mais um hino aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus é bom. Vamos lá. Tu és maravilhoso, Jesus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.